Oi, se você clicou nesse vídeo, possivelmente você deve estar se perguntando: afinal, o que é Kumo Frame? Bom, eu vou tentar explicar depois da vinheta. Bom, primeiramente, Kumo Frame é meu canal de speed art / speed paint e de tutoriais, mas não se resume apenas a isso. Ele também é um projeto que eu já tenho há muito tempo. Sabe aquelas ideias que você tem e fica na sua cabeça por um bom tempo, mesmo você se auto-sabotando, pensando que não é capaz e por aí vai? Então, esse canal é uma dessas ideias, simplesmente não saía da minha mente. Então, depois de um momento difícil, eu percebi que valeria a pena tentar. Afinal, não custa nada, quem sabe dá certo. E também uma forma de desafio próprio, tentar sair um pouco do comum, fazer algo diferente, tanto pela experiência de produzir um vídeo, quanto pelo desafio de tentar falar e me expressar, já que eu sempre tive dificuldade de me comunicar utilizando palavras. E o Kumo Frame vai ser o lugar para isso. Uma teia, uma linha de ideias que cria algo novo. Tá, ok, já entendi. E o que mais? Fico feliz que você tenha perguntado. Ou não, já que basicamente fui eu mesmo que disse para poder puxar o próximo tópico. Bom, vai ter vários quadros. O primeiro vai ser alguns tutoriais que eu vou fazer sobre o Photoshop, tentando ajudar quem quer começar a desenhar nele, mas não sabe exatamente por onde começar, já que se torna um pouquinho desafiador pela quantidade de ferramentas e possibilidades que tem nele, e fica um pouco difícil de se achar nele. Pelo menos quando eu comecei eu senti essa dificuldade, então eu vou tentar dar algumas dicas para poder mostrar mais ou menos um caminho. Um outro quadro é um que usa rolagem de dados para poder criar um desenho. Vai ter uma lista com várias coisas, vários itens, que não necessariamente se conectam. Eu vou rolar os dados para poder escolher dois desses itens com base no resultado e tentar criar um desenho com base nesses resultados. Esse quadro vai ter duas variações, a que eu acabei de explicar, e uma outra que eu vou criar OCs. Pra quem não sabe, OC é um tipo de personagem original, tipo da sua autoria, foi você mesmo que criou. Nesse de criação de OCs, eu vou rolar os dados para decidir características físicas do personagem e algumas outras características, o que eu acho que vai gerar designs interessantes. O último quadro que eu queria apresentar aqui é o de fanarts, em que eu pego um personagem de jogo ou de anime e tento criar um cenário inspirado nele, pegando as principais características e as mais marcantes além da paleta de cor, tentando criar com base na personalidade dele. Basicamente, eu vou pegar um personagem, por exemplo, o Naruto, e vou tentar criar um cenário a partir dele. Vai ser meio complicado, mas eu acho que vai dar bons resultados. Espero. E o outro quadro, com base nesse, basicamente vai ser uma variação desse. Vai ser eu pegando um personagem, mudando o contexto dele. Por exemplo, pegando um personagem de um anime e botando ele, sei lá, pra ser garoto propaganda de comercial, atendente de uma cafeteria. São exemplos rasos, mas é mais ou menos por aí a ideia. Então, com os quadros e o canal explicado, vamos para o desenho que vocês estão vendo aí de fundo. Foi decidido com o teste do sistema de rolagem de dados. Para ver se a ideia ia funcionar, eu tentei primeiro com 3 dados, depois com 2, já que uma fusão com 3 ia ficar meio difícil de identificar os elementos e equilibrar eles no desenho. Eu desenhei primeiro o esboço no papel, porque me ajuda a me organizar melhor, fica mais fácil de definir e trabalhar a ideia. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Um dos desafios que eu tive nesse desenho é, além da falta de costume, já que eu não costumo desenhar muitos polvos, foi tentar passar a flexibilidade que ele tem, já que polvos diferentes de lulas não têm ossos. Eu tinha que passar uma certa flexibilidade, mas também tive que tomar cuidado para não exagerar, para não ficar tipo uma massa amorfa cheia de tentáculos e estrelas. Nunca pensei que diria isso na vida. Eu pensei enquanto eu estava criando esse polvo como se ele fosse uma espécie de ser cósmico, uma galáxia viva, tipo uma daquelas entidades das HQs do Lanterna Verde ou a Coruja Cósmica da Hora de Aventura, um ser com proporções imensuráveis, pelo menos para humanos, já que seria difícil comparar um humano com uma galáxia com tentáculos. Falando em tentáculos, eu não coloquei as ventosas porque enquanto eu estava fazendo, percebi que não funcionaria muito bem, por conta dos detalhes e da forma. Eu também coloquei alguns anéis, tipo os de Saturno, achei que iria funcionar
funcionar bem, além de ser um acréscimo visual interessante. Tentei não deixar uma forma completamente sólida, já que são feitos basicamente de gelo, pedras e poeira. Pensei em colocar algumas luas, mas também acho que não ia ficar muito bom, porque ia ficar muitos elementos na composição, ia ficar muito cheio. Eu fiz a tinta que os povos normalmente fazem como defesa, mas só que mudando a melanina para algo mais próximo da temática espacial do desenho, mas também não tentando perder aquela textura que ele tem, aquele jeito de tinta misturado na água, algo meio disperso, tipo uma nebulosa de aquarela. Tentei fazer uma variação nas cores para lembrar uma nebulosa, as transições um pouco mais suave, já que uma nebulosa normalmente é uma nuvem de poeira com gases de vários tipos, e também adicionei várias estrelas. Elas não têm um padrão específico de uma constelação específica, já que eu usei uma brush de respingo para fazer elas. Mas pro final do vídeo eu vou colocar um fundo vermelho com algumas letras. Elas vão estar ilegíveis por causa do tamanho, vai estar escrito povo cósmico nelas. Não tem nenhum motivo em particular para eu ter colocado elas ali. É só por um fator estético mesmo, onde eu tava fazendo um desenho. Aí sem querer aumentei o texto de fundo. Aí acabei esbarrando no teclado. Eu não me lembro direito o que aconteceu. Aí eu gostei do efeito que ficou. Tipo, aquelas letras grandes e tudo mais, fazendo uma espécie de mancha barra fundo padronizado. Eu achei interessante. Aí eu decidi adotar o estilo. Fica menos vazio e também não preciso necessariamente fazer um cenário. Em alguns tipos de desenho não encaixa muito bem o cenário. Então basicamente é isso. Espero que tenha gostado e obrigado por assistir até aqui. Sério, de verdade. Até o próximo vídeo, ou até o Instagram, ou as outras redes sociais que vão aparecer ali no final. E até a próxima, eu acho. Tchau.